O mistério dos números na Bíblia. Você já se perguntou por que o quarto livro da Bíblia é chamado de Números? Destacar que o nome Números pode parecer estranho ou até técnico, mas esconde profundas lições espirituais. Explicar que o título original em hebraico é Bemidbar, que significa no deserto. Esse título reflete a jornada do povo de Israel pelo deserto após o Êxodo. Trazer à tona a importância deste livro para a compreensão da fé católica, pois ele revela temas como obediência, provação e confiança em Deus. Conectar o tema ao Catecismo da Igreja Católica, CIC, que reforça a centralidade das Escrituras na vida cristã, Catecismo número 101-133. Mostrar que o livro dos Números não é apenas um relato histórico, mas também um convite à reflexão sobre nossa própria caminhada de fé. 2. Contexto histórico. Quando e por que o livro dos Números foi escrito? Começar explicando que o livro dos Números foi escrito durante a travessia do deserto, um período crítico na história do povo de Israel, que durou cerca de 40 anos, 1446-1406 a.C. Enfatizar que este livro é parte integrante do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são atribuídos tradicionalmente a Moisés. Explicar que, segundo a tradição católica, Moisés não apenas liderou o povo de Israel, mas também foi inspirado por Deus para registrar os eventos narrados no livro, garantindo sua autenticidade divina. Catecismo número 105-108. Trazer à tona que o livro dos Números tem como finalidade principal registrar a organização do povo de Israel após o Êxodo, suas lutas, murmurações e aprendizados ao longo da jornada pelo deserto. Destacar que o título Números deriva da Septuaginta, a versão grega da Bíblia, devido aos 2 grandes censos realizados no início e no final do livro, que contabilizavam os homens aptos para a guerra. Refletir sobre o significado simbólico do deserto, que representa tanto um lugar de provação quanto de intimidade com Deus, conforme ensinado pelo Catecismo da Igreja Católica, Catecismo número 2725. Explicar que o deserto era um ambiente hostil, onde o povo enfrentava desafios como fome, sede e ataques externos, mas também era um espaço sagrado de encontro com Deus. Mencionar que o deserto é frequentemente usado na Bíblia como uma metáfora para momentos de purificação e transformação espiritual, algo que ainda ressoa na vida cristã hoje. Trazer à tona que o livro dos Números narra a transição do povo de Israel, de uma vida de escravidão no Egito para a preparação para entrar na Terra Prometida, Canaã. Explicar que este livro serve como um registro histórico, mas também como um manual espiritual para as futuras gerações, mostrando como Deus age mesmo em meio às dificuldades humanas. Reforçar que a presença constante de Deus no deserto, representada pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite, demonstra sua fidelidade e cuidado. Abordar que os eventos narrados no livro têm implicações teológicas profundas, pois revelam tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus ao lidar com o pecado e a incredulidade do povo. Explicar que o contexto histórico do livro reflete uma época de formação da identidade do povo de Israel como nação, escolhida por Deus, separada das outras culturas e povos. Trazer à tona que o livro dos Números também estabelece precedentes importantes para a vida religiosa e social do povo, incluindo leis, rituais e práticas que moldariam sua relação com Deus. Refletir sobre como o cenário do deserto pode ser comparado à nossa própria caminhada espiritual, repleta de desafios, mas também de oportunidades para crescer na fé. Mencionar que o nome original do livro em hebraico, Bemidbar, significa no deserto, destacando a centralidade deste ambiente na narrativa bíblica. Explicar que o deserto não era apenas um local físico, mas também um estado espiritual, onde o povo precisava depender completamente de Deus para sobreviver. Trazer à tona que o livro dos Números foi escrito para lembrar às futuras gerações que a promessa de Deus é fiel, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. Refletir sobre como o deserto pode ser visto como um lugar de silêncio e reflexão, onde Deus fala ao coração humano de maneira especial, conforme ensinado pelo Catecismo, CIC 2709. Explicar que o livro dos Números também aborda temas universais, como liderança, obediência, confiança e perseverança, que são relevantes para todos os tempos. Trazer à tona que a jornada pelo deserto foi marcada por altos e baixos, com momentos de grande fé e outros de rebelião, refletindo a natureza humana em sua complexidade. Refletir sobre como a história do povo de Israel no deserto nos convida a examinar nossas próprias atitudes diante das provações e desafios da vida. Explicar que o livro dos Números não deve ser lido apenas como um relato histórico, mas como uma fonte de sabedoria para enfrentarmos nossas próprias travessias no deserto.
Trazer à tona que o Catecismo da Igreja Católica enfatiza a importância de aprender com as Escrituras, pois elas nos ajudam a compreender melhor o plano de salvação de Deus. Catecismo 131, 133. Refletir sobre como a experiência do povo de Israel no deserto pode nos ensinar a valorizar a presença de Deus em nossa vida cotidiana, mesmo nos momentos mais difíceis. Encerrar esta sessão reforçando que o livro dos Números é muito mais do que um registro de números e estatísticas. Ele é uma obra rica em simbolismos e lições espirituais que continuam a inspirar os fiéis até hoje. 3. Os dois censos, contando o povo de Deus explorar os dois censos mencionados no livro dos Números. O primeiro realizado no início da jornada, capítulos 1 a 2, e o segundo no final, capítulo 26. Explicar que o primeiro censo foi ordenado por Deus logo após a saída do Egito, quando o povo estava acampado ao pé do Monte Sinai, antes de iniciar sua longa caminhada pelo deserto. Destacar que o segundo censo ocorreu 40 anos depois, pouco antes da entrada na Terra Prometida, servindo como um registro das novas gerações que haviam crescido durante a travessia. Explicar que esses censos tinham um propósito prático: organizar militarmente o povo de Israel para enfrentar as ameaças externas e administrar melhor suas tribos e clãs. Trazer à tona que os censos também tinham um propósito teológico profundo: demonstrar a fidelidade de Deus em preservar seu povo apesar das murmurações, rebeliões, dificuldades enfrentadas no deserto. Refletir sobre como cada pessoa contada no censo tinha valor aos olhos de Deus. Coando o ensino do Catecismo da Igreja Católica sobre a dignidade humana, Catecismo número 1700-1709, explicar que, mesmo em meio a uma multidão de milhares, Deus via cada indivíduo como único e importante, reforçando o princípio de que ninguém é invisível para Ele. Trazer à tona que o número 12, representando as tribos de Israel, simboliza unidade e completude, temas recorrentes na Bíblia, desde os 12 filhos de Jacó até os 12 apóstolos de Jesus. Refletir sobre como o número 12 aparece como um símbolo da aliança entre Deus e seu povo, destacando a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Questionar ao público: se Deus contava cada israelita no censo, será que Ele não conta você também em sua obra? Será que Ele não vê seu valor e propósito único? Explicar que o primeiro censo focava nos homens aptos para a guerra, com idades entre 20 e 50 anos, mostrando a preocupação de Deus em proteger e fortalecer seu povo contra os inimigos. Trazer à tona que o segundo censo revelou uma mudança significativa. Muitos da primeira geração haviam morrido por causa da incredulidade, mas uma nova geração estava pronta para herdar a promessa. Refletir sobre como isso reflete a misericórdia de Deus, que sempre dá novas oportunidades, mesmo quando falhamos ou resistimos ao seu plano. Explicar que o censo não era apenas uma contagem numérica, mas também uma forma de reconhecer a identidade e o papel de cada tribo dentro do povo de Israel. Trazer à tona que as tribos eram organizadas em volta do tabernáculo, simbolizando a centralidade de Deus na vida comunitária e espiritual do povo. Refletir sobre como essa organização pode nos ensinar a importância de viver em comunidade, respeitando nossas diferenças, enquanto permanecemos unidos em Cristo. Explicar que o censo também servia como um lembrete de que o povo de Israel pertencia a Deus, e que cada membro tinha um papel específico no cumprimento de sua missão. Trazer à tona que o ato de contar o povo era uma forma de mostrar gratidão a Deus por sua provisão e cuidado ao longo da jornada pelo deserto. Refletir sobre como o censo pode ser visto como uma imagem da Igreja, onde cada fiel é contado e valorizado como parte do corpo de Cristo. CIC 805-806. Explicar que o livro dos Números nos convida a reconhecer que somos parte de algo maior do que nós mesmos, o plano eterno de Deus. Trazer à tona que, assim como Deus contava cada israelita, Ele também nos chama pelo nome e nos inclui em sua obra redentora, conforme ensinado no Catecismo, Catecismo número 2706. Refletir sobre como o censo pode nos inspirar a valorizar nossa própria vocação e contribuição para o reino de Deus, independentemente de nosso papel ou posição. Explicar que o número total de pessoas contadas no primeiro censo era impressionante, cerca de 603, 550 homens aptos para a guerra, evidenciando a grandeza do povo escolhido por Deus. Trazer à tona que, apesar dessa grandeza, Deus nunca perdeu de vista o indivíduo, mostrando que sua atenção está tanto nas massas quanto nos detalhes. Refletir sobre como isso nos desafia a buscar um relacionamento pessoal com Deus, sabendo que Ele se importa profundamente com cada aspecto de nossa vida. Explicar que o segundo censo revelou que, embora muitos tenham caído por causa da incredulidade, Deus continuou fiel e sustentou seu povo até o fim da jornada.
Trazer à tona que essa lição de fidelidade divina nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou sentimos que estamos perdendo forças. Refletir sobre como o censo pode ser um convite para refletirmos sobre nossa própria contagem na obra de Deus. Estamos vivendo de acordo com o propósito para o qual fomos chamados? Explicar que o livro dos Números nos lembra que somos parte de uma história maior, uma narrativa de salvação que começou com o povo de Israel e culminou em Jesus Cristo. Trazer à tona que, assim como Deus contava a cada israelita, Ele também nos convida a participar ativamente de sua missão no mundo hoje. Refletir sobre como podemos responder a esse chamado, trazendo nossa contribuição única para edificar a igreja, testemunhar o amor de Deus. Encerrar esta sessão reforçando que o censo não era apenas uma questão de números, mas um ato de amor e cuidado divino, que continua a nos inspirar a valorizar cada vida como preciosa aos olhos de Deus. 4. O deserto. Um espelho da vida cristã. Abordar o deserto como uma metáfora poderosa da vida cristã, cheia de desafios, provações e momentos de renovação espiritual. Explicar que o deserto não é apenas um lugar físico, mas também um estado de espírito onde somos confrontados com nossas fraquezas, dúvidas e limitações. Trazer à tona que o livro dos Números narra inúmeras situações em que o povo de Israel enfrentou dificuldades no deserto, como a falta de comida, água e proteção contra inimigos. Citar exemplos específicos do livro, como a murmuração do povo contra Moisés e Arão, quando reclamavam da falta de alimentos e da dureza da jornada. Números 11, 4, 6. Refletir sobre como essas murmurações refletem nossas próprias atitudes diante das adversidades. Muitas vezes, nos voltamos contra Deus ou nossos líderes espirituais, questionando sua bondade e providência. Mostrar como Deus respondeu às necessidades do povo com paciência e amor, enviando maná do céu para alimentá-los, codornizes para satisfazer seus desejos e água jorrando da rocha para saciar sua sede. Números 11, 31, 32, 28, 11. Explicar que esses milagres no deserto são símbolos profundos da provisão divina, mostrando que Deus nunca deixa seus filhos desamparados, mesmo quando parecem estar no limite de suas forças. Conectar isso ao ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, que afirma que Deus está sempre presente em nossa vida, especialmente nas maiores tribulações. Catecismo número 301, 314. Trazer à tona que o Catecismo nos lembra de que Deus permite as provações para nos purificar, fortalecer nossa fé e nos aproximar mais dele. Catecismo número 313. Refletir sobre como o deserto pode ser visto como um lugar de intimidade com Deus, onde ele nos convida a depender completamente dele, como fez com o povo de Israel. Explicar que, embora o deserto seja um lugar de provação, ele também é um espaço de transformação espiritual, onde aprendemos a confiar plenamente na fidelidade de Deus. Trazer à tona que o deserto nos ensina a abandonar nossa autoconfiança e reconhecer nossa dependência de Deus, algo que é essencial para o crescimento espiritual. Refletir sobre como o povo de Israel frequentemente se esquecia das maravilhas que Deus havia realizado por eles, preferindo focar nas dificuldades do presente. Questionar ao público: quantas vezes nós, como cristãos, agimos da mesma forma, esquecendo os milagres que Deus já fez em nossa vida e nos concentrando apenas nos problemas atuais? Explicar que o deserto também é um lugar de silêncio, onde Deus fala ao coração humano de maneira especial, conforme ensinado pelo Catecismo, Catecismo número 2709. Trazer à tona que no silêncio do deserto, somos chamados a escutar a voz de Deus e a permitir que Ele molde nosso caráter de acordo com sua vontade. Refletir sobre como o deserto pode ser um momento de discernimento, onde Deus nos ajuda a identificar o que realmente importa em nossa vida e descartar o que é supérfluo. Explicar que, assim como Deus guiava o povo de Israel com a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, Ele também nos guia hoje através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Trazer à tona que o deserto nos ensina a perseverar, mesmo quando não vemos resultados imediatos, confiando que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. Refletir sobre como a jornada pelo deserto era longa e cansativa, mas também preparava o povo de Israel para entrar na terra prometida, simbolizando nossa própria caminhada rumo à santidade. Explicar que o deserto é um lugar onde aprendemos a esperar em Deus, sabendo que Ele sempre tem um propósito maior para nossas lutas e sofrimentos. Trazer à tona que o deserto também é um lugar de cura, onde Deus trata nossas feridas emocionais e espirituais, nos libertando de pecados e hábitos prejudiciais. Refletir sobre como o deserto pode ser um convite para simplificar nossa vida, abandonando distrações, priorizando nosso relacionamento com Deus. Explicar que o deserto nos desafia a confiar que Deus pode transformar até as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento e bênçãos.
Trazer à tona que o deserto nos ensina a valorizar as pequenas coisas, como o maná enviado por Deus, que representava sua graça cotidiana e suficiente. Refletir sobre como o deserto pode ser um lugar de renovação espiritual, onde somos chamados a redescobrir nossa identidade como filhos amados de Deus. Explicar que o deserto também nos ensina a ter paciência, pois muitas vezes Deus trabalha em nossa vida de maneiras sutis e lentas, moldando-nos gradualmente. Trazer à tona que o deserto é um lugar onde aprendemos a orar com sinceridade, clamando a Deus em meio às nossas fraquezas e necessidades. Refletir sobre como o deserto pode ser um momento de humildade, onde reconhecemos nossas limitações e nos rendemos completamente à vontade de Deus. Encerrar esta sessão com uma reflexão pessoal. Qual é o seu deserto? Como Deus está agindo nele? Será que você está disposto a confiar nele, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto? Explicar que o deserto não é o fim da jornada, mas parte do processo que nos prepara para algo maior, assim como o povo de Israel foi preparado para entrar na terra prometida. Trazer à tona que assim como Deus estava com o povo de Israel no deserto, Ele também está conosco hoje, guiando-nos e sustentando-nos em cada passo da nossa caminhada. Refletir sobre como podemos abraçar o deserto como um momento de crescimento espiritual, confiando que Deus está realizando uma obra profunda em nossa vida, mesmo que não possamos ver imediatamente os resultados. 5. As leis e ensinos. Fundamentos para a vida comunitária. Discutir as leis e orientações presentes no livro dos Números, como as ofertas, purificações, deveres religiosos e práticas cerimoniais que regulavam a vida do povo de Israel. Explicar que essas leis não eram meramente normativas, mas tinham um propósito espiritual profundo: moldar o povo de Israel como uma comunidade santa e separada para Deus. Trazer à tona que as leis eram um reflexo da aliança entre Deus e seu povo, estabelecendo padrões de pureza, justiça e obediência que diferenciavam Israel das outras nações. Refletir sobre como essas leis ajudavam o povo a manter sua identidade como povo escolhido, mesmo em meio às dificuldades do deserto. Explicar que as ofertas e sacrifícios descritos no livro simbolizavam a dependência total do povo em relação a Deus e seu desejo de reconciliação com Ele. Trazer à tona que as purificações rituais eram uma forma de ensinar ao povo a importância da santidade e da separação do pecado, preparando-os para viver em comunhão com Deus. Refletir sobre como essas práticas podem ser vistas como prefigurações dos sacramentos na Igreja Católica, especialmente a Eucaristia e o batismo, que também nos purificam e nos unem a Deus. Conectar isso ao Catecismo da Igreja Católica, que ensina que os sacramentos são meios de graça instituídos por Cristo para santificar os fiéis. Catecismo número 830, 837. Explicar que, assim como as leis no livro dos Números guiavam o povo de Israel, os ensinamentos e normas da Igreja Católica servem para orientar os cristãos em sua caminhada espiritual. Trazer à tona que as leis da Igreja, como o jejum, a confissão e a participação na missa dominical, não são fardos, mas convites para crescer na santidade e na intimidade com Deus. Refletir sobre como a disciplina espiritual é essencial para nossa formação como discípulos de Cristo, ajudando-nos a superar nossas inclinações naturais e a viver conforme a vontade de Deus. Perguntar ao público: você vê as leis da Igreja como fardos ou como meios de graça? Será que estamos dispostos a abraçar essas práticas como formas de nos aproximarmos mais de Deus? Explicar que as leis no livro dos Números também enfatizavam a importância da vida comunitária, mostrando que a santidade individual está intrinsecamente ligada à santidade coletiva. Trazer à tona que o povo de Israel era chamado a cuidar uns dos outros, respeitando as leis que promoviam justiça, solidariedade e harmonia dentro da comunidade. Refletir sobre como essa lição pode ser aplicada hoje, lembrando-nos de que somos parte da Igreja, o corpo de Cristo, e que nosso comportamento afeta toda a comunidade. Explicar que as leis e ensinos no livro dos Números também destacavam a responsabilidade dos líderes espirituais, como sacerdotes e anciãos, em guiar o povo de acordo com a vontade de Deus. Trazer à tona que na Igreja Católica, os bispos, padres e diáconos têm um papel semelhante, sendo chamados a pastorear o rebanho com sabedoria e amor. Refletir sobre como podemos apoiar nossos líderes espirituais, reconhecendo seu papel essencial na transmissão da fé e na promoção da santidade. Explicar que as leis no livro dos Números também continham orientações práticas para lidar com situações específicas, como a divisão das terras, a organização das tribos e a resolução de conflitos. Trazer à tona que essas orientações demonstram a preocupação de Deus com todos os aspectos da vida humana, desde o espiritual até o social e o material. Refletir sobre como isso nos desafia a buscar uma vida integralmente cristã,
onde nossa fé influencia todas as áreas de nossa existência. Explicar que as leis no livro dos Números também eram um lembrete constante da presença de Deus no meio do povo, especialmente através do tabernáculo, que era o centro da vida religiosa. Trazer à tona que, na Igreja Católica, o altar e a Eucaristia ocupam um papel semelhante, sendo o ponto focal de nossa adoração e comunhão com Deus. Refletir sobre como podemos tornar nossa vida litúrgica e sacramental mais significativa, permitindo que ela transforme nosso coração e nossas ações. Explicar que as leis no livro dos Números também incluíam bênçãos para aqueles que as seguiam fielmente e advertências para aqueles que as rejeitavam, mostrando a seriedade da obediência a Deus. Trazer à tona que essa dinâmica de bênção e consequência ainda se aplica hoje, pois nossas escolhas têm impacto direto em nossa vida espiritual e eterna. Refletir sobre como podemos cultivar uma atitude de obediência a Deus, não por medo, mas por amor e gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Explicar que as leis no livro dos Números também ensinavam ao povo a importância de confiar em Deus, mesmo quando as instruções pareciam difíceis ou incompreensíveis. Trazer à tona que essa confiança é essencial para a nossa vida cristã, pois muitas vezes somos chamados a seguir Deus em caminhos que não entendemos completamente. Refletir sobre como podemos desenvolver essa confiança, buscando conhecer melhor a palavra de Deus e a doutrina da Igreja. Encerrar esta sessão reforçando que as leis e ensinos no livro dos Números não eram apenas regras rígidas, mas expressões do amor e cuidado de Deus por seu povo. Explicar que, da mesma forma, as leis e tradições da Igreja Católica são manifestações do amor de Deus, destinadas a nos conduzir à santidade e à vida eterna. Trazer à tona que, ao abraçarmos essas leis com o coração aberto, permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós, transformando-nos em instrumentos de sua graça. Refletir sobre como podemos mudar nossa perspectiva sobre as leis da Igreja, vendo-as não como limitações, mas como oportunidades de crescimento espiritual e união com Deus. 6. Milagres e manifestações divinas. Deus no meio do seu povo. Narrar alguns dos milagres mais marcantes do livro dos Números, como a coluna de nuvem e fogo, a serpente de bronze e a intercessão de Moisés em favor do povo. Explicar que esses milagres não eram apenas intervenções extraordinárias, mas demonstrações claras da presença constante de Deus com seu povo, mesmo em meio às falhas humanas. Trazer à tona que a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite guiavam o povo de Israel pelo deserto, simbolizando a proteção e orientação divina. Números 9, 15 e 23. Refletir sobre como essas colunas eram sinais visíveis da presença de Deus, mostrando que Ele nunca abandonava seu povo, mesmo quando este murmurava ou se rebelava. Explicar que a serpente de bronze foi um dos milagres mais simbólicos do livro, quando Deus enviou serpentes venenosas para punir o povo por sua incredulidade, mas também ofereceu cura através de um ato de fé. Números 21, 4 ou 9. Trazer à tona que Jesus Cristo, séculos depois, explicou que essa serpente de bronze era uma prefiguração de sua própria morte na cruz, conforme registrado em João 3, 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Refletir sobre como esse paralelo entre a serpente de bronze e a cruz nos ensina que olhar para Cristo com fé traz cura espiritual e libertação do pecado. Conectar isso ao catecismo da Igreja Católica, que ensina que Deus age continuamente na história da salvação, intervindo de maneira poderosa para guiar e salvar seu povo. Catecismo número 547 e 550. Explicar que os milagres no livro dos Números são exemplos concretos dessa ação divina, mostrando que Deus está sempre presente, mesmo quando não entendemos suas intenções imediatamente. Trazer à tona que a intercessão de Moisés é outro exemplo marcante de manifestação divina, pois ele orava constantemente a Deus em favor do povo, especialmente quando este enfrentava julgamento por suas transgressões. Números 14, 13 e 20, 16, 46 e 50. Refletir sobre como a intercessão de Moisés reflete o papel de Cristo, como nosso intercessor perfeito, que ora continuamente por nós diante do Pai. Catecismo número 2635, 26 e 36. Explicar que esses milagres também serviam como lembretes de que Deus é misericordioso, pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e confiam nele. Trazer à tona que os milagres no deserto eram sinais tangíveis da aliança entre Deus e seu povo, reforçando a ideia de que Deus é fiel às suas promessas independentemente das circunstâncias. Refletir sobre como podemos aplicar essa lição hoje, confiando que Deus também está trabalhando em nossa vida, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou sem solução. Explicar que os milagres no livro dos Números também tinham um propósito pedagógico,
ensinando ao povo de Israel importantes verdades sobre Deus e sua natureza. Trazer à tona que cada milagre tinha um significado profundo, revelando aspectos de Deus como provedor, protetor, salvador e juiz justo. Refletir sobre como esses milagres podem nos ajudar a compreender melhor quem Deus é e como Ele deseja se relacionar conosco. Explicar que a coluna de nuvem e fogo, por exemplo, nos ensina que Deus é tanto luz quanto sombra, guiando-nos em momentos de clareza e protegendo-nos em momentos de incerteza. Trazer à tona que a serpente de bronze nos lembra que a cura vem pela fé e pelo olhar para Cristo, que venceu o pecado e a morte na cruz. Refletir sobre como podemos aplicar essa verdade em nossa vida, buscando sempre olhar para Cristo em meio às nossas lutas e dificuldades. Explicar que a intercessão de Moisés nos ensina a importância da oração e da mediação, mostrando que Deus ouve as súplicas daqueles que clamam por misericórdia. Trazer à tona que, assim como Moisés intercedeu pelo povo, somos chamados a interceder uns pelos outros, especialmente em momentos de necessidade. Refletir sobre como podemos crescer em nossa vida de oração, tornando-a um canal de graça e bênção para nós mesmos e para os outros. Explicar que os milagres no livro dos Números também destacam a dependência total do povo de Israel em relação a Deus, mostrando que eles não poderiam sobreviver sem sua intervenção. Trazer à tona que essa mesma dependência é essencial para a nossa vida cristã, pois somos chamados a reconhecer que tudo vem de Deus e que sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. Refletir sobre como podemos cultivar essa dependência espiritual, aprendendo a confiar plenamente em Deus em todas as áreas de nossa vida. Explicar que os milagres também serviam como testemunhos públicos da grandeza de Deus, destinados a fortalecer a fé do povo e a inspirar gerações futuras. Trazer à tona que na Igreja Católica, os sacramentos e as obras de misericórdia são formas pelas quais Deus continua a agir de maneira miraculosa em nossas vidas. Refletir sobre como podemos ser testemunhas da ação divina em nosso tempo, compartilhando nossas experiências de fé e encorajando outros a confiarem em Deus. Encerrar esta sessão com uma oração de gratidão pelas manifestações divinas em nossas vidas. Senhor, obrigado por tuas maravilhas e provisões que nos sustentam mesmo em meio às tempestades. Ajuda-nos a reconhecer teus sinais de amor e a confiar sempre em tua presença constante. Explicar que essa oração expressa nossa confiança de que Deus continua a agir em nossa vida, assim como fez com o povo de Israel no deserto. Trazer à tona que, ao olharmos para os milagres do passado, somos encorajados a buscar sinais de Deus em nossa vida cotidiana, sabendo que Ele nunca deixa de agir. Refletir sobre como podemos desenvolver uma mentalidade de gratidão, reconhecendo que cada bênção e desafio em nossa vida é uma oportunidade de experimentar a presença de Deus. Encerrar, reforçando que os milagres no livro dos Números não são apenas histórias antigas, mas convites para ver Deus agindo em nossa vida hoje, transformando nossas lutas em momentos de crescimento e santidade. 7. Liderança e autoridade. A importância de Moisés e Arão. Analisar a figura de Moisés como líder escolhido por Deus, destacando que sua missão não foi apenas política ou militar, mas profundamente espiritual. Explicar que Moisés foi chamado por Deus no Monte Sinai para liderar o povo de Israel para fora do Egito e guiá-lo pelo deserto até a terra prometida. Êxodo 3:10. Trazer à tona que Moisés não agia por conta própria, mas era um instrumento nas mãos de Deus, recebendo instruções diretas dele para cada passo da jornada. Refletir sobre como a autoridade de Moisés era divina, e qualquer rebelião contra ele era, na verdade, uma rebelião contra Deus, conforme visto em episódios como a revolta de Coré, Datã e Abirão, Números 16:1-35. Explicar que esses eventos demonstram que rejeitar a liderança estabelecida por Deus é um ato grave, pois questiona sua sabedoria e providência. Trazer à tona que Moisés tinha uma relação próxima com Arão, seu irmão, foi escolhido como sacerdote para auxiliá-lo na condução espiritual do povo. Êxodo 28:1. Refletir sobre como essa parceria entre Moisés e Arão reflete a importância da colaboração entre diferentes ministérios na igreja, como bispos, padres e diáconos, que trabalham juntos para edificar o corpo de Cristo. Conectar isso ao catecismo da Igreja Católica, que ensina que a hierarquia eclesiástica é fundamentada na sucessão apostólica, garantindo a continuidade da missão de Cristo na Terra. CIC 861-863. Explicar que, assim como Moisés e Arão foram escolhidos por Deus para liderar seu povo, os bispos e padres da Igreja são chamados por Deus para pastorear seu rebanho hoje. Trazer à tona que a autoridade na Igreja não é um privilégio pessoal, mas um serviço ordenado por Deus para guiar os fiéis na fé e na santidade. Refletir sobre como podemos aprender com o exemplo de Moisés, que liderava com humildade, intercedendo constantemente pelo povo
e buscando sempre a vontade de Deus. Explicar que a liderança cristã não é baseada no poder ou no prestígio, mas no serviço sacrificial, conforme exemplificado por Jesus, que veio, não para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Trazer à tona que os líderes espirituais enfrentam desafios semelhantes aos de Moisés, incluindo resistência, críticas e murmurações, mas devem permanecer firmes na confiança em Deus. Refletir sobre a responsabilidade que temos como membros da Igreja de apoiar nossos pastores, reconhecendo seu papel essencial na transmissão da fé e na promoção da unidade. Perguntar ao público: quem são seus líderes espirituais? Como você os apoia? Será que estamos sendo uma bênção ou um fardo para eles? Explicar que apoiar nossos líderes significa orar por eles, seguir suas orientações quando alinhadas à doutrina da Igreja e oferecer encorajamento em momentos de dificuldade. Trazer à tona que, assim como o povo de Israel precisava respeitar a autoridade de Moisés e Arão, somos chamados a respeitar e honrar aqueles que Deus colocou sobre nós como pastores. Refletir sobre como nossa atitude em relação à liderança pode impactar positiva ou negativamente a comunidade, promovendo unidade ou causando divisão. Explicar que a obediência à autoridade legítima não é um ato de submissão cega, mas de fé e confiança em Deus, que instituiu essa ordem para o bem comum. Trazer à tona que os líderes também são humanos e podem cometer erros, mas isso não invalida sua vocação ou autoridade, desde que estejam comprometidos com a verdade e a justiça. Refletir sobre como podemos discernir situações onde a autoridade está sendo usada de maneira abusiva, recorrendo à oração, ao diálogo e, se necessário, às instâncias superiores da Igreja. Explicar que Moisés frequentemente enfrentava pressões enormes, mas encontrava força ao buscar intimidade com Deus, algo que todo líder espiritual deve priorizar. Trazer à tona que a vida de oração e a dependência de Deus são fundamentais para qualquer pessoa em posição de liderança, pois sem Deus não há sabedoria nem direção correta. Refletir sobre como podemos imitar Moisés ao buscar intimidade com Deus em nossa própria vida, independentemente de nossa posição ou papel na comunidade. Explicar que a liderança de Moisés também nos ensina a importância de delegar responsabilidades, como ele fez ao nomear líderes tribais para ajudar na administração do povo. Números 11 de 16-17. Trazer à tona que, na Igreja Católica, a colaboração entre clero e leigos é essencial para a missão evangelizadora, com cada membro contribuindo de acordo com seus dons e vocações. Refletir sobre como podemos usar nossos talentos e habilidades para apoiar nossos líderes e fortalecer a comunidade, seguindo o exemplo dos 70 anciãos que auxiliaram Moisés. Explicar que a liderança de Moisés foi marcada por momentos de fraqueza, como quando ele perdeu a paciência e feriu a lei de Deus ao bater na rocha para tirar água. Números 27:12. Mas isso não diminuiu sua grandeza. Trazer à tona que as falhas humanas dos líderes não devem nos desviar da verdadeira fonte de autoridade, que é Deus, mas nos lembrar da necessidade de misericórdia e compreensão. Refletir sobre como podemos cultivar uma mentalidade de perdão e apoio mútuo, reconhecendo que todos somos imperfeitos e dependentes da graça de Deus. Encerrar esta sessão, reforçando que a liderança e a autoridade na Igreja são dons de Deus, destinados a edificar seu povo e conduzi-lo à salvação. Explicar que, ao honrarmos nossos líderes espirituais e apoiarmos seu ministério, estamos honrando a Deus, que os chamou para esse propósito. Trazer à tona que a história de Moisés e Arão nos convida a valorizar a liderança como um chamado sagrado, onde o serviço ao próximo e a obediência a Deus andam lado a lado. Refletir sobre como podemos crescer em nossa compreensão da autoridade espiritual, vendo-a não como um obstáculo, mas como um meio de graça e crescimento na fé. Encerrar com uma oração. Senhor, abençoa nossos líderes espirituais e dá-lhes sabedoria, força e coragem para cumprir teu plano. Ajuda-nos a sermos fiéis em apoiá-los e a sermos instrumentos de unidade em tua Igreja. Resumir os principais pontos discutidos: a jornada no deserto, os censos, as leis, os milagres e a liderança. Enfatizar que o livro dos Números não é apenas um registro antigo, mas uma fonte de sabedoria para a vida cristã hoje. Concluir com uma citação do Catecismo sobre a importância das Escrituras. A Sagrada Escritura deve ser a alma de toda a teologia. CIC 321. Terminar com uma oração coletiva, pedindo sabedoria para entender e aplicar as lições deste livro em nossa caminhada de fé.